pessoal, tudo bem com vocês? Gente, é um prazer imenso estar aqui hoje conosco, né? Temos a professora Marissa, né? Ela vai estar falando um pouquinho conosco sobre medicamento e sono, né? As perspectivas para a qualidade de vida, né? Como é que isso se encaixa dentro do mundo da pós-graduação, no mundo do trabalho, né? E no mundo humano, né? Para as pessoas, como é que isso ocorre. Né? Eu vou contar um pouquinho quem é a Marissa, depois ela pode me complementar, mas é importante a gente saber a trajetória dela. Ela é farmacêutica, ela é mestre em ciências farmacêuticas, doutora em farmacologia e membro do Incisa, que é um Instagram também voltado para a divulgação científica, voltado para a ciência, né? E quem quiser seguir, eu vou até colocar, ela já colocou aí na barrinha dela, mas eu vou colocar também nos comentários, que é incisa.ciência em saúde. Marissa, seja muito bem-vinda, esse espaço é nosso, fique à vontade para começar a sua fala, tá? E a gente vai estar aí compartilhando um pouquinho de conhecimento para essas pessoas. Joia. Muito obrigada, Thaís, pela simpática apresentação, pelo convite também para participar desse momento, fazer essa fala aqui com as pessoas, para a gente, né, desmistificar. Eu gosto muito de usar essa palavra quando a gente fala da psicofarmacologia, que não deixa de ser, né, medicamentos para insônia, desmistificar um pouco sobre esses medicamentos, porque existe um estigma muito grande, né, de, quem usa esses medicamentos é porque, é louco, toma tarja preta, essa pessoa aí não tá certa, e não é bem assim. Então, quando surgiu o convite, né, que a Thaís fez, eu fiquei bastante feliz de ter mais uma oportunidade de falar sobre isso, porque particularmente eu me empolgo muito para falar sobre essa área que eu gosto muito, que é sistema nervoso central, que é a farmacologia voltada para isso. E também eu acho que é importante a gente tentar trazer essas discussões para pessoas, assim, como a gente está no mesmo nicho aqui, né, o Instagram ali da Thaís, o Plansai também é voltado para divulgação científica, para orientação, né, de pessoal que está na academia, que está em processo de formação acadêmica, né, e que parcela da população não está tão mais sujeita a transtornos emocionais. Né? Então, até saiu vários estudos de inúmeras revistas, inclusive na Nature, né, que o ambiente da pós-graduação é um ambiente que propicia transtornos de depressão, de ansiedade, insônia, fobia, pânico, enfim, né, por conta de toda a pressão que a gente passa. Então, poder falar sobre um tema que é a insônia, que muitas vezes está tão presente no dia a dia, eu acho que é bastante legal. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada. Estou honrada de ouvir falar sobre isso e de algo que é tão comum, Marissa, porque, assim, a ansiedade, ela tem as suas vertentes, a gente já teve a oportunidade de falar aqui um pouquinho, né? E, assim, a insônia, ela está atrelada à ansiedade. Normalmente, o ser que ele é ansioso, ele não consegue ter controle do sono, e o sono prejudicado automaticamente desenvolve outras associações, né? Desde a ansiedade generalizada, desde a depressão, desde outros transtornos que podem estar atrelados à questão da insônia. E isso é muito complexo, porque a gente não vê não somente o público que está na pós-graduação, mas aqui a gente também já fala para profissionais, né, que são pessoas que estão no mercado de trabalho e que vivem a rotina tão acirrada e ainda quando é o seu momento de repouso, não conseguem desacelerar esse processo, né? Então, à vontade, tá? Para a gente contar um pouquinho, compartilhar o que é que a gente pode fazer para a melhoria, né, da qualidade de vida, porque eu acredito que o sono está muito associado à qualidade de vida, né? E se você quiser contar alguma experiência também, fica à vontade para a gente compartilhar com o pessoal. E quem chegou, seja super bem-vindo, coloque de onde representa, qual a cidade de onde está falando, qual a instituição, porque a gente precisa conhecer vocês e fazer essas pontes de conhecimento. Por favor. Tá, então, antes de partir para falar, assim, propriamente sobre qualidade de vida e o sono, eu acho que a gente tem que voltar um pouco e entender, assim, o que é que acontece no nosso cérebro durante o sono e para nos preparar para o sono e por que, né, dificuldade de ter uma boa qualidade de sono pode prejudicar a nossa saúde. Primeira coisa, existe um termo, né, em fisiologia que se chama ciclo circadiano.
o nosso corpo entende que nós passamos por manhã, tarde e noite, certo? Por isso que, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham de madrugada acabam tendo uma certa dificuldade de se adaptar no início. Por quê? Porque o nosso ciclo, né, o nosso organismo, ele é adaptado para estar funcional durante o dia claro e à noite, né, durante o período escuro, a gente se prepara para relaxar e para dormir. Tanto que uma das substâncias que ajuda no processo do sono, a melatonina, que o nosso corpo produz lá pela glândula pineal, o estímulo para a produção dessa melatonina é a redução da incidência de luz nos receptores aqui do olho. Então, o ciclo circadiano, ele existe justamente para manter o nosso corpo em equilíbrio, né, que a gente chama de homeostase. Inclusive, ao longo do dia, nós vamos tendo diferentes picos hormonais, por exemplo, até a secreção de cortisol, ela muda durante... Amanhã é uma coisa, à tarde é outra, à noite já é outra. Então, tudo isso por conta justamente do ciclo circadiano. E durante o sono é onde o nosso cérebro descansa, entre aspas, né? Não é porque a gente está dormindo que ele está parado, que ele dormiu também. Na verdade, o que acontece é uma depressão das atividades do sistema nervoso central, né? Então, a nossa estado de atenção, de processar informações, tudo isso já, né, fica, vamos dizer assim, em stand-by. E, em contrapartida, o nosso cérebro está trabalhando ali para assimilar memórias, assimilar processos que aconteceram durante o dia, armazenar memórias, esquecer memórias que a gente nem se dá conta que ainda está armazenada aqui, ou mesmo secreção, produção de hormônios, está tudo relacionado a isso. Então, inclusive lá aquelas leptina e grelina, que tem a ver com apetite, fome, obesidade, também tem muito a ver com o sono. E o sono tem várias fases, que, né, não compete a gente ficar falando sobre as fases do sono aqui, mas cada uma delas tem a sua importância, e o sono profundo, que é o sono daquela fase REM, ele é muito importante para que a gente consiga acordar no outro dia, descansado, com a cabeça fresca. Então, é só a gente parar e pensar assim, vou dormir com a cabeça fervendo de coisa, no outro dia, por mais que você saiba que você tem 1 zilhão de coisas, parece que você já está mais, não, hoje vai dar certo, eu vou dar conta. Isso porque o seu corpo consegue descansar e se reorganizar durante a noite. O que acontece? A insônia, a gente sempre tem que deixar claro que ela não é a doença primária, né? Ela é consequência de alguma outra coisa. Ou de um transtorno de ansiedade, ou de um transtorno depressivo, ou ela pode ser consequência de algum transtorno, de algum distúrbio pulmonar, cardiovascular, algum distúrbio renal, enfim. Alguma perturbação no nosso corpo, alguma doença pode deixar o indivíduo suscetível à insônia. Mas a maioria dos casos de insônia estão relacionados, né, a transtornos de humor, seja ansiedade, seja depressão, enfim. E é normal que durante a nossa vida nós tenhamos picos de extrema ansiedade, de extrema depressão, porque isso faz parte do nosso dia. Agora, quando a gente deixa de ter a capacidade de lidar com isso, né, de trabalhar com essas situações, aí o nosso corpo liga um sinal e começa a se manifestar sintomas. A princípio, são sintomas psicológicos mesmo, mas eventualmente eles evoluem para sintomas físicos, né? Então, amanhã é a minha defesa de doutorado. É evidente que você vai estar ansioso, que você vai estar agitado, porque, meu Deus, eu não posso falar errado, o que as pessoas vão pensar de mim se eu esqueci o que eu tenho que falar. E, nossa, eu tenho que pensar se o meu computador vai funcionar, se eu entreguei a tese para todo mundo. Esse tipo de ansiedade é normal, né? Mas a partir do momento que ela começa a prejudicar a sua qualidade de vida, a sua rotina, aí ela passa de uma condição normal, até mesmo fisiológica, para nos preparar, né, para situações assim de... É uma situação aversiva, eu tenho que estar mais atento a ela para poder me defender. Aí já começa a ligar um sinal de que alguma coisa de errado está acontecendo. Então, a insônia, ela é reflexo disso, né, dessas
desses desequilíbrios ali, dessas inconstâncias ali que podem acontecer no nosso organismo. Principalmente combinadas, né, a transtornos ansiosos e depressivos. Como eu comentei aqui, né, antecipadamente, desse trabalho da Nature, que falou sobre o quanto que os pós-graduandos estão enfrentando, né, casos de depressão, ansiedade, que é crescente o número e que é um ambiente que predispõe por conta de competição, insegurança. Eu terminei a pós-graduação e agora vou fazer o quê? Vou ser mais um mestre sem emprego, mais um doutor sem emprego, vou fazer o quê? Porque vamos combinar que não tem vaga em universidade federal, estadual, para tanto mestre e doutor como tem sido formado. Isso né? E só que aí a gente sai com aquela essa preocupação. E agora? O que é que eu vou fazer? Então, isso é constante. Conforme acho que vai, pelo menos na minha experiência, foi assim. Conforme eu fui me aproximando do final do doutorado, eu fui pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Eu vou voltar para a minha cidade? Vou voltar para casa da minha mãe? Vou fazer o quê? Não tenho dinheiro? Não tenho trabalho? Vou viver como? Então, é uma ansiedade que vai criando isso, né? Desencadeia depois situações e muitas vezes a insônia. Os pacientes que têm essa insônia detectada, né, como não é uma condição episódica, mas uma condição crônica, começam a fazer tratamento medicamentoso, porque justamente, se você não tem uma boa noite de sono, você não tem uma boa qualidade de vida. Eu acho que 99% das pessoas, quando não dormem bem, no outro dia estão mal-humorada, tem dor de cabeça, está cansado, não está rendendo 100%. Então, assim, pensando em manter a qualidade de vida desses pacientes ou tentar trazê-los, né, trazer um tipo de sono muito parecido com o fisiológico para os pacientes, surgiram essas medicações. Uma primeira classe que surgiu, que hoje em dia já é bem menos ou quase não é utilizada mais, é a classe dos barbitúricos, né, que era uma classe que a gente chama que tem uma margem terapêutica muito pequena, porque a dose efetiva é muito próxima da dose tóxica. Então, por conta do risco, né, dessa preocupação com a dose, os barbitúricos foram caindo em desuso. E vamos pensar assim, lá na década de 60, os anos 50 e 60, surgiram os benzodiazepínicos, né? O primeiro benzodiazepínico que surgiu ainda está comercializado até hoje, que é o clordiazepóxido. E a partir dele foram sintetizados uma infinidade. Clonazepam, bromazepam, alprazolam, midazolam, flunitrazepam, nitrazepam, todos os zepams aí que a gente consegue imaginar. E eles são muito efetivos para o tratamento da insônia, para reduzir episódios de ansiedade e também em algumas situações como anticonvulsivantes. Existe no nosso cérebro um neurotransmissor que se chama GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. Ele é o principal neurotransmissor inibitório no nosso cérebro. Então, todas as funções inibitórias acabam tendo um controle GABAérgico, né, via receptor GABA. E existe um receptor para esse neurotransmissor que se chama GABA-A, que ele é um receptor do tipo canal iônico, então por onde passam íons, tá? Carga elétrica. E nesse receptor tem um lugar específico onde se liga o GABA, um lugar específico onde se ligam os benzodiazepínicos. E o que os benzodiazepínicos são? Eles são agonistas do receptor GABA. Então, eles imitam a mesma ação desse neurotransmissor. Então, uma vez que ele é um inibidor do sistema nervoso central, ele reduz a nossa atenção, ele reduz o nosso estado de vigília, levando o paciente que utiliza, então, esses medicamentos para dormir a ter um estado muito parecido com o sono normal. A gente fala muito parecido porque não é igual. O paciente não consegue evoluir para aquela fase do sono profundo que eu comentei. É porque os benzodiazepínicos não têm essa capacidade, na verdade, não tem nenhum medicamento que consiga, né? Então, o paciente usa esse medicamento, que vai ter uma ação muito parecida com a substância natural do nosso corpo, que é fazer
a sedação, né? Ser um hipnótico, induzir o sono. Então, basicamente, todos esses medicamentos, né, os hipnóticos, por exemplo, tanto os benzodiazepínicos, quanto uma classe mais nova, que hoje em dia se utiliza muito, que é o Zolpidem, a Zaleplona e a Exapiclona, acho que o Zolpidem é o mais conhecido. Eles também se ligam nesse mesmo receptor, mas num outro lugarzinho diferente, né, num outro sítio alostérico, que a gente chama. E todos eles, então, causam essa depressão do sistema nervoso central, que, em doses terapêuticas, é o que precisa para promover o sono. Agora, toda pessoa que tem insônia precisaria usar uma medicação como essa para conseguir dormir? Evidente que não, né? A primeira coisa, quando você percebe que você tem insônia, que você tem dificuldade para dormir, é preparar o que se chama de higiene do sono. Então, você tem que pensar o seguinte, que a tua cama é o teu altar. Aquela cama ali é só destinada para dormir, nada mais. Celular, computador, televisão, comida, leitura, nada disso você faz na cama. Na cama você só vai para dormir. Porque, por exemplo, hoje em dia, essa ferramenta aqui tira muito o nosso sono, né? Reduz muito o nosso tempo de sono. Você deita para dormir, eu vou olhar um pouquinho o Instagram. Agora esse aqui. Olha, eu vou responder essa mensagem no WhatsApp. E se tem um joguinho legal, então, acabou. Outro exemplo. Hoje em dia, com essas ferramentas, você consegue ler livros no celular ou, né, naquele tipo um tabletzinho ali, que é também aí você não precisa acender a luz para o Kindle, que você não precisa acender a luz para ler, nada disso. E assim, claro que às vezes você tá lendo, nossa, vai dando um sono. Só que tudo isso prende a tua atenção. Quem nunca pegou um livro legal e ficou até altas horas lendo o livro? Então, isso acontece. Então, a primeira coisa a se fazer é uma higiene do sono. Outra coisa é ter hábitos saudáveis. A partir hábitos saudáveis, que eu digo, uma alimentação equilibrada, atividade física, porque exercício físico produz endorfina, a endorfina ajuda no processo de relaxamento do corpo. Evitar consumo de bebidas estimulantes, que tenham cafeína, por exemplo. E não é só o café. É o café, é o chá, é a Coca-Cola, é chocolate. Hoje em dia, colocam cafeína em tudo, né? Depois que falaram que a tal da cafeína é termogênica e tal, nossa, vão pôr cafeína em tudo, né? Então, tem que estar muito atento ao rótulo do produto, né? Então, bebidas energéticas, né? Então, a partir das 6 da tarde, nada disso. Marissa, queria que você fizesse uma explanação falando o que seria a higiene do sono, né? Eu fiquei um pouco em dúvida quando você comentou, né, como poderia ser feita essa higiene do sono, porque eu acredito que há uma questão de autoconhecimento e de autoparticipação do sujeito nesse processo. Então, ele precisa começar a identificar aquilo que ele está fazendo no seu dia a dia e está prejudicando, né, o seu sono, de alguma forma. Então, a higiene do sono começa por aquele ponto que eu falei. A primeira coisa, a cama é para dormir, né? Então, você se preparar, criar uma rotina para dormir. Então, você detecta que você tem problemas, dificuldade de dormir. Aí, se você deita na cama, vira de um lado, vira do outro, vira de ponta cabeça, não dormiu. Então, o que você tem que fazer? Criar uma rotina. Tal horário, 10h30. Eu sempre vou deitar na cama nesse horário. No primeiro dia, pode ser que você só consiga dormir 2 horas da manhã. Depois, no segundo dia, 1h30. E assim vai. Então, criar uma rotina do horário de ir para a cama e do horário de levantar. Aí, outra coisa, né? Deitou na cama, não liga a TV, não mexe no celular, não faz nenhuma atividade que seja, né, estimulante. Assim. Deitou na cama para dormir, para relaxar. Tem, assim, aqueles chazinhos fitoterápicos que ajudam a dar uma relaxada, né? Uma bebida quente antes de dormir, ajuda a dar uma relaxada, dormir melhor. E aí, o sono não é só aquela hora que você deita na cama, é o que você fez durante o dia. Então, é isso que eu falei, né? Atividade física, você ter uma rotina de exercício físico, porque isso acaba, né, criando
uma rotina no teu corpo, produz endorfinas, que são substâncias que dão essa sensação prazerosa e que ajudam no sono. Uma dieta equilibrada, então chegou assim, 9 horas da noite, você não vai comer um super prato pesado, uma carne gordurosa, uma macarronada imensa. Então, antes de dormir, fazer refeições mais leves, substanciosas, assim como ao longo do dia, comer bem. E, principalmente, né, tentar evitar fatores que desencadeiem a insônia. Então, assim, eu sei que se eu fizer tal atividade essa hora da noite, eu não vou conseguir dormir. Então, não faz. Eu preciso terminar de escrever a minha dissertação, mas à noite eu não rendo. Aí, ok. Então, não faz. Se organiza, cria uma rotina. Cria um hábito de dormir tal horário, acordar tal horário, e deitou para dormir, vai dormir. Não leva comida na cama, não leva celular, nada disso. A cama é só para deitar, relaxar e dormir. Tá? Esse é o principal ponto, assim, da higiene do sono, né? Para que você não precise de um medicamento. Porque hoje em dia a gente leva tudo para a cama, né? Vai nós e todos os nossos problemas, as nossas preocupações, tudo, e vai o celular, vai o cachorro, vai uma televisão que fica ligada, enfim, né? É muita informação. A gente recebe informações de todos os lugares hoje, né? Então, você pegou o celular, abriu qualquer coisa, você já está recebendo uma notícia. Então, tentar dar uma desligada de tudo isso para preparar o teu corpo para dormir. Esse é o principal ponto da higiene do sono. E eu acredito que também uma estratégia antes de entrar na questão do uso da medicação, né? Porque eu acredito que você vai falar que nem todo mundo precisa de medicação, né? Então, como é que é possível identificar isso? É lógico que a gente recomenda quem tem esses problemas procurar um acompanhamento médico, procurar um acompanhamento psicológico, né? E tentar identificar quais são as suas limitações e a partir daí entrar em um tratamento ou em um acompanhamento mais específico para tentar recuperar essa qualidade de vida. Eu acredito que a pessoa, como você já falou, a pessoa que tem um sono bem regulado, automaticamente ela consegue ter uma produção melhor de dia. E acho que todo mundo hoje anda em busca da produtividade, da colaboração, da proatividade. Então, eu acredito que o sono, ele regula esses fatores. E é muito interessante, Marissa, quando você fala isso, porque na minha época de estudante, eu não tinha qualidade de sono. Eu era super produtiva à noite e dormia pela manhã. Então, isso começou a me deixar muito estressada, e aí quando eu casei, meu esposo dorme 11 horas em ponto, e aí, e como eu tenho um sono extremamente profundo, eu não me incomodo com nenhum barulho, com nenhuma luz, com nada, ele não, se você levantar, ele acorda, então eu tive que adaptar a minha rotina para poder não descuidar do sono dele. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu aprendi a acordar mais cedo e consegui dormir no horário mais favorecido. Lógico que final de semana a gente não é obrigada a ter todo esse controle, mas durante a semana a gente segue essa regra, tipo, 11 horas, vamos dormir, boa noite, e por aí vai. Criar essa rotina. E a pessoa já percebe que ela tem dificuldade de dormir, ela tem que criar um padrão, tem que criar uma rotina, porque aí o corpo acostuma com aquele horário. Esse horário é o horário que eu vou dormir, então eu vou dormir. Claro, exatamente como você falou, tem exceções, né? Você não precisa seguir isso aí à risca. Você pode, vai numa festa, agora não, né? Porque não dá pra ir festas, mas vai assistir um filme até mais tarde, vai fazer qualquer coisa aqui, né? Vai atrasar, ok, tudo bem, não se tortura por isso, né? Porque aí isso também é ruim. Então, mas é tentar criar uma rotina e seguir essa rotina sempre que possível. Exceções são bem-vindas sempre também, né? Mas o meu ponto, quando a gente começou a falar de tudo isso, é que nem toda pessoa precisa de medicamento, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é a higiene do sono, né? Partir para isso, e aí depois identificar fatores desencadeantes, tentar eliminá-los ali da vida quando possível, ou principalmente perto desse horário da noite, e aí só então, né, que parte para a utilização de uma medicação. É quando você realmente não responde a todas as outras alternativas que possam ter sido sugeridas em relação à dificuldade para dormir, né?
E muitas vezes, quando o paciente procura um médico, digamos que ele vai no psiquiatra, porque, ai, não estou conseguindo dormir, eu não durmo. Sempre ele não vai levar só esse sinal, né? Ele vai levar vários outros. Então, aí já ajuda, né, na avaliação do paciente a chegar, né, num dado específico que, esse tratamento vai ser o mais bacana para esse paciente. Outro ponto interessante a respeito de falar desses medicamentos hipnóticos, né, que as pessoas que servem para ajudar a dormir, é a interação com o álcool. Então, lembra que eu falei aqui já hoje que tem o receptor GABA-A, que é um receptor que tem lugar para o GABA, que tem lugar para o benzodiazepínico, e ele tem um lugarzinho também que o álcool se liga. Benzodiazepínicos e álcool são depressores do sistema nervoso central. Quando a gente está bebendo ali, a primeira fase do estado de embriaguez é aquela que você conhece todo mundo, ama todo mundo, que você fica desinibido. Mas chega uma fase que o álcool, ele atinge, né, concentrações elevadas, que ele começa a causar a depressão do sistema nervoso central. A pessoa tem sono, né? Você chega assim e bebeu tanto, tá demais, que encostou, tá dormindo, tá? E aí, quando se combinam depressores do sistema nervoso central, como benzodiazepínicos e álcool, aí você tem uma interação potencialmente perigosa. Porque se eles se somam, eles podem atingir uma ocupação de receptor tão intensa a ponto de provocar uma depressão profunda do sistema nervoso central e o cérebro controla a respiração, batimento cardíaco, órgãos, né, vitais. E aí, uma vez que você pode, né, o paciente pode evoluir, então, para uma parada cardiorrespiratória, uma overdose, devido à combinação de benzodiazepínicos com álcool, por exemplo. Mas não é um comprimido, não é um golinho de álcool, assim. Mas é uma associação que não deve acontecer, tá? É totalmente contraindicado. E aí, aproveitando que a gente está falando do álcool aqui, então, um dos estigmas muito grande que tem com psicofármacos, né, principalmente esses de tarja preta, como os benzodiazepínicos, é a questão da dependência, né, do indivíduo se tornar adito àquele medicamento. Eu não vou tomar isso daí, porque eu não quero ficar dependente desse remédio aí, não. Tá louco? Eu não vou tomar. Mas não é assim que funciona, né? Falando em termos de farmacologia, dependência está muito relacionada a um outro conceito que se chama tolerância. Tá? Então, eu vou começar o meu tratamento com midazolam hoje. Falando aleatório aqui, tá? Vou começar com a concentração 1. Por 30 dias eu vou usar 1 e vai funcionar. Se eu vou usando isso por muito tempo, a concentração 1, daqui um ano, não vai fazer nem cócega. Vai ser igual chupar uma bala. Isso é a tolerância. Então, o nosso corpo ele vai se acostumando com essas doses. E aí, para ter aquele mesmo efeito da primeira, eu preciso ir elevando as concentrações. Então, isso é a tolerância. Então, quanto maior a concentração, né, quanto maior a dose que o paciente estiver utilizando do benzodiazepínico, maior a chance de desenvolver tolerância e, consequentemente, a dependência. A dependência, ela, né, vai se manifestar daquela necessidade, né, daquele anseio do paciente por ter o medicamento sempre em mãos. Sim, uma pergunta, Marissa. Em relação ao tempo de uso desse medicamento, porque assim, eu já vi algumas pessoas fazerem acompanhamento e usar a medicação, e elas ficam em média entre 1 ano, 1 ano e meio, e aí tem a fase, né, não sei se isso ocorre em relação ao desmame da medicação. Então, assim, quem tá, vamos dizer assim, já tentou todas as possibilidades, já fez higiene do sono, né, já chegou, já se propôs a mudar a rotina, o hábito, e não consegue dormir, e aí precisa optar pelo uso da medicação, né? O quanto ele precisa se preparar para atingir esse tratamento, porque eu acredito que precisa existir uma preparação, porque, assim, o que acontece muito, às vezes, ele inicia o tratamento e ele interrompe porque ele não consegue dar conta, ele não consegue acompanhar os efeitos, ele não consegue acompanhar as reações. Então, eu queria que você, com a sua experiência, contasse um pouco o que é que pode ser feito e como deveria ser feito,
porque eu acho que isso é algo para ser bem discutido, porque eu acho que é uma das maiores dificuldades e estigmas do uso da medicação no sono é justamente isso, a dependência e a falta de esclarecimento de como vai funcionar, né, essa questão do início, do meio e do fim do tratamento. Uhum. Bom, quando se parte do princípio que o paciente vai começar a utilizar esses medicamentos hipnóticos, não é um tratamento, vamos dizer assim, prolongado. O tempo ideal de tratamento recomendado é 3 meses, ok? Por 3 meses você vai usar esse medicamento. E aí a tua insônia tende a ir melhorando. Se ela não melhora, travou? Voltou? Você tá me ouvindo? Travou, mas voltou já. Já te ouvi, sim. Então, o tempo ideal de tratamento é 3 meses. E não é o que a gente observa, né? Na prática, a gente vê que tem gente que usa por 10 anos, 15 anos, 30 anos, a vida toda. Aí isso é uma prática que a gente chama de uso irracional do medicamento. Por quê? O benzodiazepínico, ele deve ser usado por um período determinado de tempo, 3 meses. E a partir do 3º mês, se começa a retirada desse medicamento, que é o que a gente chama de desmame. Então, vai reduzindo gradativamente a dose, então, para 75% da inicial, 50% da inicial, 25% até zerar. Justamente para evitar o quê? Tolerância e síndromes de abstinência. Porque por mais que a pessoa só use o medicamento para fim medicinal, para fim terapêutico, se ela parar de tomar de uma hora para outra, depois ali de 3 meses usando, ela vai sentir alguns efeitos indesejáveis de uma síndrome de abstinência. Porque o corpo, ele acostuma a isso, e justamente por conta da tolerância que a gente estava falando. Então, o tempo ideal é 3 meses. É uma prática que a gente quase não vê, né? A pessoa começa a tomar... Nunca tinha ouvido falar. Para ser bem sincera. Começa a tomar o Rivotril para dormir e nunca mais parou. E se fala para ela parar, é algo que já traz uma ansiedade a essa pessoa. Porque, assim, esse medicamento, ele é um medicamento ótimo, mas ele tem muitos riscos, né? Muitos efeitos colaterais, assim, por exemplo, no dia seguinte tem aquela sensação de sonolência, de ressaca, pode provocar amnésia, né? Tanto que os pacientes que mais utilizam benzodiazepínicos são os idosos. E os pacientes que mais sofrem com as consequências deles são os idosos. Por quê? Tem estudos já que fazem uma correlação do uso de benzodiazepínico crônico com o desenvolvimento de demência em pacientes idosos. Justamente por quê? Por ele prejudicar a memória. Então, as pessoas que utilizam, elas têm lapsos de memória, elas às vezes estão falando falta a palavra, e é justamente por conta do medicamento. E o paciente idoso que já tem uma taxa de eliminação do medicamento diferente, os rins já funcionam mais lentamente, é tudo, né? A questão do envelhecimento do organismo. Tudo isso propicia para quê? Que o fármaco seja menos eliminado, concentração sanguínea se mantenha por níveis elevados por mais tempo, intensificando os sinais, né, da medicação. E aí pode levar, então, o paciente a ter complicações. Por isso que é sempre importante se mantendo fazendo o acompanhamento do uso dos benzodiazepínicos e que tente usar pelo menor tempo possível. Tá? Não precisa utilizar assim por anos, por décadas, não é o uso adequado, não é indicado, não é recomendado e não é saudável, né, por conta do risco da medicação. Entendi. Em relação à faixa etária, né? Você deu esse exemplo dos idosos e pessoas que são mais jovens. Por exemplo, o público que está na pós-graduação, eles têm entre 22 a 40 anos, né? Vamos botar uma média entre 25 e 40 anos. É um público que é acometido de alguma complicação específica devido à idade, ou pode haver uma complicação, né, a longo prazo devido ao uso da medicação. Como é que você vê isso, Marissa? Os 2 pontos que eu levantaria aí. Questão de comprometimento da memória. Então, por mais assim, você é jovem, né? Então,
você não tem lapsos da memória. Mas com o uso do benzodiazepínico, é evidente que você vai acaba, né, ao longo dos dias, assim, tendo algumas falhas, alguns lapsos, né? Como eu falei, eu quero pegar a caneta. Não alcança ali aquela coisa, sabe? Foge a palavra caneta. Ou então, né, não, você tomou o remédio, deitou para dormir, mas aí você teve uma conversa e você não lembra o que aconteceu dessa conversa. São episódios curtos de amnésia. E outro ponto que eu levantaria, que eu falei, né, desses dois, seria a interação com bebida alcoólica. Porque, assim, eu pensando, os 22 anos ali, ou mesmo, quando o indivíduo está na pós-graduação, ele quer interagir, ele quer socializar, ele sai com os amigos e tal. Então, tem esse risco, né, dessa combinação. Eu acho que talvez o que mais me preocuparia é nesse ponto. Episódios de amnésia e a interação com álcool ou outros depressores, né, no sistema nervoso central. Entendi, perfeito. Obrigada. Outro ponto, acho que a gente já começou, né, para fazer a retirada do medicamento, ela deve ser feita de uma maneira gradual, que é o que a gente chama de desmame. São medicamentos que devem ser utilizados por esse período mais curto de tempo, além de risco principal, né, uma sobrecarga, assim, de medicamentos, doses muito altas que podem levar a sinais mais intensos da depressão no sistema nervoso central. Mas, vejam bem, são medicamentos que surgiram no mercado na década de 60 e até hoje estão entre nós. Ou seja, eles são extremamente eficazes e efetivos ao que eles se propõem. Então, se a gente pensar e fazer um uso racional, ninguém vai sofrer com seus problemas. O que acontece é que, na prática, as pessoas não fazem o acompanhamento ou mesmo não têm a oportunidade de fazer o acompanhamento, de entender um pouco mais sobre o medicamento, né? Então, começa a utilizar e vai tomando. Mas não sabe, assim, quando tem que parar, que deve ser um tratamento de curto prazo, que tem que cuidar com as interações, e que não adianta simplesmente tomar o remédio e vai resolver todos os problemas. Né? Você tem que também fazer a higiene do sono, hábitos de vida saudáveis, para tentar eliminar a insônia. Porque o que acontece? A longo prazo, até o próprio uso do benzodiazepínico pode provocar insônia. E aí, não faz mais sentido, né, utilizar. Então, tem essa questão também. E eu acho que é um dos fatores também que estão relacionados à questão da interrupção do tratamento. Eu acho que, de início, há uma preocupação muito grande, né, na aceitação do uso dessas medicações, né, como você citou, e eu acho que a longo prazo isso acaba se deixando de lado, né, e não é perceptível as complicações que podem ocorrer no uso durante o tratamento dessa insônia, de outro transtorno, porque sempre a insônia, ela está associada a algum transtorno mental, né? Então, esse transtorno mental, ele precisa se buscar a raiz desse problema, para que a gente possa identificar, e a partir dessa identificação, tratar essas relações que tem com a insônia, com a questão da produtividade, com a questão, né, da desmotivação, da falta de raciocínio, porque várias outras coisas vão atropelando, né, esse processo de não dormir bem. Né, e isso acaba sendo tão crônico porque há uma baixa autoestima, há uma baixa concentração, há uma baixa de estímulos, né, e tudo isso também é muito orgânico do humano, né, e a gente não consegue ter muito controle em relação a isso. E eu estou te dando esse exemplo porque, assim, a maioria das pessoas que eu conheço, né, que estão na pós-graduação, tem um sono muito complicado, tem muitas limitações a dormir e acabam atrelando essas consequências à produtividade, à produção, a que eu preciso fazer, né, e assim, a gente às vezes esquece que a gente precisa viver a pós-graduação, não a pós-graduação viver conosco, né, eu acho que, né, a gente tem que determinar um tempo e delimitar isso de forma muito clara, porque assim, eu volto a repetir mais uma vez, que o uso da medicação não é inoportuno,
Ao contrário, eu acho que se ele bem aplicado, né, se ele é compreendido e sensibilizado com o poder dele, o que é que ele está fazendo ali naquele momento, porque como você falou, a gente somos humanos, então temos uma escala de altos e baixos ao decorrer da vida, e principalmente no processo da pós-graduação, onde tem pessoas, a maioria que nos assiste são pessoas que já são mães de família, pessoas que já são casadas, pessoas que já estão no mercado de trabalho, então, querendo ou não, tem uma maior correria, vamos dizer assim, tem um maior número de atividades, então provavelmente não consegue dar conta de tanta coisa que se propõe a fazer, né? Então, eu acho que essa sensibilidade, eu acho que começar da questão natural é importante, mas se você entender que o seu organismo, que eu acredito que o emocional, ele primeiro ele é atingido para depois responder no corporal. Então, se você tem um emocional que ele já está abalado, que ele de alguma forma já não compreende a rotina que você adotou para si, lembrando que a decisão de fazer uma pós-graduação é uma decisão sua, né? Quando você falou muito no começo, eu estava na pós-graduação e depois eu meio que não sabia o que é que eu estava fazendo ali, o que é que eu ia fazer depois dali. É um discurso que eu escuto muito, Marissa, e assim, é preocupante, porque falta plano de carreira, falta gestão de pessoas, porque a gente está lidando com pessoas, formando pessoas, sem saber quais são os caminhos que elas irão levar e quais as opções que a gente tem como produtores da ciência de dar também para essas pessoas. Porque não faz sentido você dar uma entrega tão grande para a sociedade, porque é para isso que é feita a pesquisa, e a gente não entender qual é o lugar dessas pessoas aqui. E eu estou falando isso aqui do Brasil, é claro, com mais ênfase, né? Não que fora não aconteça, mas no Brasil o comentário é muito maior. Então, é necessário que haja iniciativas para sensibilizar esse público, para não chegar a esse adoecimento. A nossa intenção de falar sobre sono, ao contrário, é para motivar que as pessoas durmam mais, durmam com qualidade e tenham hábitos de vida saudável. Eu sei que todo mundo hoje fala, né, de fazer uma atividade física, todo mundo fala de comer bem, dormir bem, ter um tempo para si, mas a gente sabe que na rotina não é tão simples quanto parece na fala, né, porque assim, eu acho que nem todo mundo consegue ter aquele dia maravilhoso, e ainda tem a questão da autocobrança, né? Por exemplo, tem pessoas que fazem 70% das atividades que elas se propuseram a fazer naquele dia, e naquele momento que ela não consegue aqueles 30%, ela se acha incapaz, ela se acha impotente, ela acha que ela não se pergunta o que, é que ela está fazendo ali, não entendendo que ela teve 70%, né? E que foi bem, que ela correspondeu àquilo que ela gostaria, né? Então, eu gosto muito de falar sobre isso, da gente tentar lidar com pessoas humanas, né? Tirar essa questão do egoísmo, eu acredito que a pós-graduação favorece para a gente essa É questão. muita pressão, é pressão de todos os lados, pressão de você vai fazer depois, você tem que fazer isso agora, você tem que publicar um artigo, você tem que defender, você tem que, né? É uma pressão grande. Existe também centralizar o poder nisso, né? Como eu sempre digo, há uma autorresponsabilidade, você vai ter que dar o seu tempo. Isso não quer dizer, por exemplo, uma coisa que eu discuto muito. Thaís, você não faz nada no domingo? Eu optei não fazer mais nada durante o domingo, porque é o meu dia de qualidade de vida. Mas isso não quer dizer que eu não posso fazer. Se existe uma emergência, se existe um momento que eu preciso me dedicar àquilo, eu não vejo isso como problema nenhum. Só que isso não pode ser rotineiro, eu não posso ter isso apenas como prioridade. Porque eu volto a dizer, mais uma vez, eu já passei por essa fase onde a pós-graduação, o trabalho, tudo era prioridade para mim, menos a minha vida. E aí foi um momento que eu parei, né, que eu precisei refletir e reestruturar como seria a minha rotina, porque senão as pessoas não iam me aguentar, eu mesma não ia me aguentar, e isso que a gente volta a falar, né, a gente, setembro passou, né, o Setembro Amarelo, que fala muito sobre o suicídio, né, e a gente trouxe um workshop muito bacana falando sobre o suicídio na pós-graduação, né, e existem altos índices e pequenas iniciativas para poder atender esse público, né? Então, a gente precisa fazer um movimento. Eu sempre digo que eu não estou aqui para falar mal de instituição nenhuma, nem mal de professor, nem de orientador nenhum, e nem tampouco trazer as demandas dos alunos, porque eu acho que não é assim que a gente vai conseguir resolver esse problema. Eu acho que a gente tem que tentar trazer soluções através de atividades, de discussões, de juntar pares que já passaram por isso e tentar entender como alguns conseguiram sobreviver, para que a gente possa pegar esses exemplos e aplicar na prática, trazer essas pessoas para poder movimentar esse processo de forma mais saudável. Porque ele vai ser difícil, mas todas as pessoas que eu entrevistei, né, antes de eu começar o Plan Sai, eu fiz um levantamento com algumas pessoas, entrevistei várias pessoas que estavam na pós-graduação, e o relato delas era que, tipo assim, eu quase morri, mas eu sobrevivi, regenerei com a visão melhor. Então, assim, existe ciência, existe o ponto positivo. Eu acredito que você não é a mesma
Marissa, que entrou na pós-graduação, não sei há quantos anos, mas certamente você saiu outra pessoa, você conseguiu agregar, você conseguiu transformar de alguma forma a profissão que você escolheu, e eu acho que tem sim um ponto positivo nisso, eu acho que é um recurso humano altamente qualificado, é alguém que conseguiu passar por um processo maior, mas como é que você, como Marissa, aplica isso à sua prática, né? E se você pudesse compartilhar, seria muito interessante, né? O que foi que você usou da sua vida de experiência para poder não deixar toda essa turbulência, que é o processo de se formar, né? Afetar a sua vida, afetar o seu sono, afetar a sua saúde emocional. Ó, eu sou uma pessoa que, graças aos céus, eu não tenho dificuldade de dormir. Dormir, assim, não, tenho essas crises de insônia episódica, assim, um dia ou outro, acorda de madrugada, não, mas, assim, essa coisa constante, não tem, ainda bem. Maravilha. Mas, assim, confesso que, durante a pós-graduação, eu sempre ia lidando muito bem com as situações, né, com as situações adversas que iam surgindo e tal, e não não tinha nenhum problema, assim, até quando eu falo assim, olha, posso dizer que eu passei muito bem pela minha pós-graduação. Tive orientadores que foram muito bacanas, assim, a equipe onde eu estava tinha as divergências, assim, mas era um ambiente bacana, não era aquele negócio, assim, de pressão, cobrança, competição. Eu digo, é muita sorte, assim, acho que pode ser que eu seja uma experiência em 10, mas foi muito positivo. Só que acontece o seguinte, eu defendi o doutorado em 2018, em fevereiro. E eu estava morando em Florianópolis e eu sou do Paraná. E eu voltei para casa da minha mãe e comecei a dar aula numa universidade. Então tem aqueles testes seletivos para professores temporários, que aqui a gente chama de colaborador, e eu passei no teste e fui dar aula. Como foi um ano de muita mudança, assim, mudei de cidade, deixei de ser aluna, virei professora, mudou tudo. Aí parece que tudo que eu fui conseguindo controlar durante aqueles 4 anos do doutorado, vieram e caíram, assim. E aí eu comecei a ter muitas crises de enxaqueca, muitas crises e essa enxaqueca foi se combinando com uma ansiedade que eu não sabia o que é que estava me incomodando. E aí eu fui me encontrando a partir do momento que eu entendi que a gente não tem que controlar todas as coisas. Não ter o controle de tudo faz bem para a saúde. É muito bom você não ter o controle de tudo. Abdicar do controle, porque o que você pode fazer, você faz. O que foge do teu controle, ok. E eu sofria muito com isso, porque eu sempre queria tá com tudo controlado ali, como se fosse um laboratório, uma experiência em que eu controlava tudo que eu fazia ali, e eu queria fazer isso na vida. E aí, quando eu aprendi que não dá para fazer isso, foi ficando mais fácil. Então, eu fui me cobrando menos, fui entendendo que eu não vou conseguir controlar tudo, e eu fui aprendendo a trabalhar, principalmente com isso, com essa ansiedade pelo controle, de ter tudo em equilíbrio, e eu queria controlar até a minha saúde. Então, eu achava assim, meu Deus, eu tô tendo crise de enxaqueca, eu tô com uma doença muito séria. E, na verdade, era eu querendo controlar, porque eu não queria ter aquela dor. E o importante é você entender que você não está no controle de tudo, que você tem que passar o controle para os outros, e realmente saber. É difícil, é fácil falar. Mas conseguir separar. Entender que a pós-graduação é o teu trabalho, é o teu comprometimento, mas que você tem que ter vida além daquilo, tem que ter hobbies, fazer atividades que te tragam prazer além daquilo. E que, claro, se você gosta disso, por exemplo, eu gosto muito de estudar, de ler, de aprender, de falar sobre ciência, de falar sobre esses temas que eu pesquisei, tanto que hoje, né, tem a página que eu e a Jaqueline no Instagram para falar sobre isso, eu gosto de ler sobre isso, então é algo que eu gosto de fazer também. Então, procurar encarar a tua rotina, né, como algo que você gosta de fazer. Então, e nem, assim, claro que nem todas as pessoas têm o privilégio de trabalhar com o que gostam e tal, mas, enfim, tentar buscar se conhecer, assim, entender que você não vai conseguir controlar tudo
E se você tentar, o corpo uma hora vai dizer, cansei, chega, se vira sozinho. E aí, verdade. é importante, assim, a gente entender que nem tudo está no nosso controle. A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Bem feito, sempre. Mas, assim, você está se preparando, você está na pós-graduação, está estudando, você vai ser um profissional com uma formação além, né? E eventualmente, o mercado de trabalho vai precisar de profissionais assim, e todo mundo vai achar o seu lugar. É claro que a gente tem uma noção de emergência também, né, de querer tudo para ontem, mas a principal coisa é você buscar, né, se conhecer, entender assim as suas limitações e respeitar, porque a gente não é de ferro. E assim, eu particularmente não tive problema de sono, não tive problema para dormir, mas eu tinha problemas que eu ficava muito agitada durante o dia. Então, não posso compartilhar como seria a minha experiência com o sono, mas eu compartilho que, assim, com a ansiedade, como que eu fui lidando com ela, foi entendendo que não posso querer controlar tudo. Verdade. Olha, e uma coisa interessante é quando você fala dessa questão, né, da sua experiência de não estar no controle, né? Isso é tão complexo, porque, Marissa, o que a gente, né, aprende ao longo da nossa caminhada é que a gente precisa estar no controle e no controle de tudo. E quando não sai da forma como que a gente esperava, isso gera uma angústia, gera uma aflição muito grande, porque tem uma frustração daquilo que eu gostaria, mas não foi. E esse é o problema, né? Você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Você falou assim, porque a gente, né, quer trazer resultados com a pesquisa e tal, e a gente quer comparar a nossa vida a um laboratório. E olha, até as pesquisas existem hipóteses. A gente não tem nada confirmado até a pesquisa estar finalizada. Eu acredito que a nossa vida também roda nesse mesma linha. A gente pode ter hipóteses do que a gente gostaria de ser, como a gente gostaria de ser, os privilégios que a gente teve durante a caminhada, mas a gente não vai ter convicção daquilo que vai ser. Eu acho que a gente precisa, né, se atrelar a algo, né, para que a gente diga assim, olha, essa é a minha meta e se não der certo, tudo bem. Porque a gente também precisa se colocar quanto humano. E às vezes a gente vive tanta aflição dentro daquilo que a gente nem aproveita o processo. E isso é péssimo, porque a gente não cresce, né? E aí a gente se torna mero discussores, né? Isso que eu critico muito na pós-graduação, que a gente só debate, traz os melhores, traz alguns resultados na Nature e outras revistas muito tops, e muda a vida de quem? Traz realidade e mudança de comportamento para quem? Você é da indústria farmacêutica, você sabe quem está ganhando dinheiro com isso. Então, isso é outro jogo, sabe, Marissa? Então, eu fico muito feliz de você ter compartilhado um pouco da sua história aqui, né? Querendo ou não, está ligada à saúde mental, acho que por isso que esse tema foi tão pertinente. É um tema que eu encontro muito, então, se deixar, eu falo bastante sobre, porque eu acredito que é um movimento que precisa ser feito, não de forma irônica, nem de forma engraçada, porque até por trás da graça que tem por trás disso, né, de algumas páginas, de alguns blogs que falam sobre a saúde mental com uma forma irônica, né, por trás daquilo também tem um sofrimento, né, e a intenção é que a gente possa amenizar o sofrimento dessas pessoas, a intenção da gente se unir, né, eu digo eu quanto Plansai, né, que eu tive a idealização desse projeto, é a questão de dizer assim, olha, eu estou conseguindo chegar lá onde eu gostaria, né, mas tudo no tempo e com a ajuda de outras pessoas, a gente sozinha, a gente não consegue construir nada. Inclusive, a sua querida colega falou aqui, acho que é Jaqueline, né, prazer, Jaqueline, orgulho da minha sócia, adorei a palestra dela, e você está também. E o Mara também falou aqui que está à frente em relação às dicas. Muito obrigada, Mara. Tá um prazer imenso ter vocês conosco aqui. Vai ficar gravado, porque eu sei que tem alguns alunos que mandam mensagem, eu não consegui assistir depois, eu quero ver. Então, vai ficar gravado aqui no nosso canal. Vou compartilhar, já compartilhei o link com a Marissa também, para poder divulgar para o grupo dela, para que a gente possa fortalecer essa corrente, né, e fazer esse movimento de forma mais simples, sem muitos enfeites, sem muitos paradigmas, porque quebraram um monte, a gente não precisa inventar mais nenhum, a roda já existe. Então, para que a gente faça esse processo mais leve, mais sabe, com mais pessoas, porque eu sempre digo, o network é que faz o movimento do negócio. E a gente, às vezes, não aprende isso na pós-graduação, não aprende isso no trabalho, não aprende isso na vida. A gente precisa de pessoas.
A gente consegue tudo, mas sem pessoas a gente não consegue nada. Imagina se não tivesse ninguém assistido. Eu estaria super desmotivada, mas se tiver uma pessoa aqui, para mim já é importante. Tá? Então, muito obrigada pela participação de você, obrigada, Marissa, pela experiência, pelo conteúdo. Aprendi muito nessa noite, né? Foi incrível, valeu a pena esperar por você, quero te dizer isso, tá? Então, assim, muito, muito obrigada. Eu agradeço, fico extremamente feliz pelo convite, por você ter nos enxergado, né, nessa vastidão ali que é o Instagram e para fazer essa parceria que é válida, é uma visão assim também interessante porque a sua visão é uma visão bem diferente daquela que eu fui construindo, né, porque eu fui sempre muito prática, experimental, então você traz uma visão humana, assim, eu acho que isso casa muito legal, eu acho isso muito interessante. E que nesse sentido, assim, eu vou aproveitar aqui e vou fazer um jabá. Para quem gosta desse tema, né, dessa área, quer entender um pouco mais sobre o sistema nervoso central, a neuropsicofarmacologia, medicamentos para depressão, para ansiedade, para o sono, para as doenças neurodegenerativas, a gente está em desenvolvimento uma imersão, está em desenvolvimento não, né, já está desenvolvida, a gente está na divulgação de uma imersão, a primeira imersão da nossa página em neuropsicofarmacologia. Então, o pessoal que te segue mais do que convidado para entrar lá e se informar, tirar dúvida, conversar com a gente sobre o que vai ter nesse curso, que talvez ajude a entender um pouco mais sobre esse tema tão complexo que é saúde mental, que é, né, os nossos funcionamentos psíquicos e psicológicos. Combinado, Marisa. Inclusive, mande o card para mim, que eu vou estar divulgando em nosso grupo, nosso Instagram também, tá? Conte com a nossa divulgação. Tá? Eu acho que é muito interessante. Eu acho que esse tema gera muita discussão, principalmente porque há muitos estigmas atrás da saúde mental. E romper essa barreira realmente é muito trabalhoso. Mas, assim, tem sido um prazer. Eu tenho crescido muito, né, com contribuições das colegas que eu tenho trazido aqui, as experiências, né, as vertentes. A gente sabe que a gente tem áreas de ciências, a gente tem 8. Então, se a gente for falar um pouquinho sobre cada uma delas, a gente tem muito conteúdo para tratar, né? Tem muito para aprender, que eu acho que o mais importante é isso, unir pessoas para que a gente possa aprender juntos, né? Então, essa contribuição de hoje só veio a calhar, então estou muito feliz. Obrigada a todos que conseguiram ficar até o final, tá? E um grande abraço para todo mundo, bom final de semana. Desejo uma caixinha do nada, né? Sempre falo com o pessoal, falo, gente, prontos, agora vocês podem fechar o ciclo da sexta, né? E ter um dia para vocês, para aproveitar, para poder refletir o que está fazendo de errado, o que é que eu gostaria de mudar no meu comportamento, porque eu acho que essa decisão tem que ser tomada todos os dias. Então, esse é o meu apelo. Eu sempre falo com as pessoas assim, olha, por favor, tira um tempinho para você, fique assim, pensando o que é que você quer fazer, o que é que você gostaria de fazer, o que é que te faz bem, porque é importante a gente olhar para dentro para a gente poder contribuir lá fora, senão a gente não consegue. É muita energia pesada e a coisa acaba não funcionando. Ótimo, perfeito. Verdade, Marissa, obrigada. Excelente final de semana, gente. Um grande abraço para vocês, viu? Tchau, tchau.